Bom, estava me apresentando aqui para as pessoas, Aham. estava explicando que eu sou professor de cinema de roteiro aqui do INC e também roteirista, diretor, e que o objetivo dessa live é a gente discutir a relação, como estava escrito lá no thumbnail, entre criadores, roteiristas e produtores. Então, como a gente... Peraí, estou me mandando umas perguntas aqui. E aí, como a gente é você está nas produtoras, está nos dois filmes, a maior produtora da América Latina, e é uma pergunta muito recorrente nas aulas, como montar um projeto, como fazer esse projeto chegar nas produtoras, como fazer da ideia do projeto crescer, chegar numa produtora para depois potencialmente ser produzido. Isso é um caminho muito que nem todo mundo sabe. E eu acho que seria legal a gente Uhum. para elucidar isso, justamente. Uhum. Então, acho que você pode começar se apresentando e aí a gente já vai entrar no assunto de cara. Não, beleza. Bom, eu sou o João, eu sou roteirista e trabalho no setor de desenvolvimento da O2. Lá a gente recebe projetos de vários meios, a gente recebe projetos desde pessoas que batem na porta apresentando projeto, até projetos de eventos como o Série Lab, o Frapa, Rio 2C, e eu fico encarregado da parte de tanto de avaliar esses projetos e apresentar eles para a produção executiva, quanto na parte interna de desenvolvimento. Então, se a gente tem alguns projetos de desenvolvimento da casa, eu ajudo na parte de roteiro, na parte de pré-venda do projeto. Então, são aqueles projetos que ou foram criados na casa, ou são projetos como o seu, por exemplo, que chegaram através de um evento e na tentativa de vender para um canal, na tentativa de a gente formar um projeto um pouco mais robusto, eu ajudo ali na parte de desenvolvimento também. É, enfim, na parte de roteiro mesmo, assim, pra gente conseguir bolar uma pré-bíblia, ou tentar bolar os textos das apresentações, ou tentar desenvolver os pitchings, ajudar na parte de venda do projeto também. Então, meio que fico encarregado por toda essa parte ali na O2. É, acho que é isso. E aí, como é que funciona quando, supondo que um criador tem um projeto para você, ou Aham. para uma produtora? O ideal é, manda o roteiro, faz um projeto de apresentação, o que, que precisa estar nesse projeto, qual a melhor forma de abordar? Aham. Bom, acho que assim, cada produtora tem o seu processo. Eu posso falar pelo O2 porque, enfim, é onde eu tive esse acesso, mas eu imagino que não seja muito diferente nas outras. A gente recebe esses projetos através de e-mail, o pessoal manda e-mail sondando. Tem algumas pessoas que perguntam qual que é o processo, tem outras que já chegam mandando. Então, quando eu entrei, o processo era não era necessariamente muito padronizado. Então, a gente recebia projetos de todos os meios. Tinha gente que mandava desde, sei lá, 3 roteiros já escritos, de uma trilogia, tipo O Senhor dos Anéis, já com 200 páginas praticamente, sem falar nada. Só manda isso no corpo do e-mail, assim, avalie. E tinha gente que mandava uma sinopse em caps lock, sem pontuação, no corpo do e-mail. Então, logo no Uhum. começo a gente tentou Não no padronizar esses subject do e-mail, né? Já manda sinal. já no corpo do e-mail, assim, tudo em caps lock. Esse filme é demais. Então a gente tentou padronizar isso desde o começo. A gente criou uma ficha de inscrição em que a gente pede o básico, basicamente, que é um resumo do projeto. O que a gente pede hoje em dia é um projeto resumido, sucinto, que em uma folha você consiga descrever a logline, a sinopse, explicar já assim, o tom do seu projeto, qual vai ser o arco da temporada, ou enfim, se for uma série ou se for um filme, qual que é a premissa do filme, qual é o início, meio e fim. Então a gente tentou padronizar isso na nossa ficha de inscrição, e lá tem todos esses requisitos, assim. Então a gente pergunta de qual gênero é o projeto, como é que você definiria o seu personagem principal, enfim, qual que é o arco dele, caso seja uma série. Então a gente tem algumas perguntas-chave lá que ajudam a gente a padronizar esse processo de entrada. É, assim, mas o que a gente pede sempre, ainda mais nesses projetos também que a gente recebe através
eventos, como eu já falei, o Frapa, Rio Content, depois uma rodada de negócios, que depois a gente pode falar mais acho que detalhadamente. Mas o que a gente pede sempre depois de uma conversa sobre o projeto é um resumo mesmo do projeto, porque a gente precisa entender como é que é o projeto. Então fica muito difícil entender o projeto se a pessoa só manda o roteiro simplesmente sem falar nada, ou mesmo que ela faça uma apresentação no e-mail, fica um pouco complicado de tentar mergulhar. Se a gente fosse mergulhar em todos os roteiros que a gente recebe, a gente teria que ter uma equipe de, sei lá, 30 pessoas e avaliar o tempo todo, e não é o caso. Então, o ideal para a gente é receber realmente um resumo do projeto junto com o material completo. Então, se for um projeto de série, por exemplo, o ideal seria receber uma bíblia ou uma mini bíblia junto de uma folha de resumo e, idealmente, um piloto já escrito, sabe? Para a gente entender melhor o tom da série, por mais que você descreva o tom da melhor maneira possível no seu resumo ou na bíblia, vai ser no roteiro, nas linhas, que a gente vai saber qual que é a intenção inicial. Não que essa intenção esteja impressa no final do projeto ou que chegue até a etapa de venda, mas a intenção é muito importante para que todo mundo esteja na mesma página, enfim, desde a hora da... Para quem não está familiarizado com esse documento, se for procurar, é o famoso one-pager. Né? Isso, exatamente. O one-page que a gente pede, que não necessariamente precisa ser one-page, mas também não necessariamente tem que ser 10 pages, que o pessoal geralmente também manda. Então, é um one-page, é um negócio assim, você consegue ser sucinto e falar logline do projeto, desafiando todas as... Blá, 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 o personagem fez isso, isso, isso. Aí você faz uma sinopse embaixo, que você explica mais ou menos sobre o que se trata o projeto, se for um longa, qual que é o arco do filme, se for uma série, qual que é, assim, onde que está o fôlego da série. Então, além da premissa original da série, aonde que a gente pode ver para onde que essa série vai, como é que ela vai ter fôlego para várias temporadas. Então, claro que nem todo projeto já chega com esse senso de marketing nesse sentido, assim, de que os canais procuram. Então, nesse primeiro passo, realmente a gente procura ideias originais, a gente procura ideias que a gente nunca viu, ou algo que seja sei lá, um remix de algo que a gente já viu várias vezes, mas de uma maneira provocadora, uma maneira diferente. Então, basicamente, se você conseguir colocar tudo isso num one page, seria o ideal. Acho que não só para Pro2, mas para todas as outras produtoras. Legal. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora que claro. vai na direção disso, que é o seguinte. Quando a gente vai inscrever, vamos primeiro falar de rodadas de negócio, tá? Certo. Porque as pessoas, eu sinto que nem sempre é claro qual é o meio de se chegar numa produtora. Certo. Então, o meio ideal é mandar um e-mail na caixa de e-mail de alguém que vai ter, é mandar um e-mail no contato @o2filmes e achar que alguém vai responder, chegar nas rodadas de negócio. Qual é a forma de ter essa abordagem de uma maneira mais efetiva para quem está em casa, fez uma page, fez um projeto, pensou em 8 temporadas da sua série, e agora, então, qual é a forma dela conseguir um contato mais próximo? Legal. Então, eu sempre falo pro pessoal que a melhor maneira é entender como cada produtora prefere receber o projeto. Então, a gente fez essa ficha de inscrição porque essa é a maneira que a gente receber projetos e conhecer pessoas, de certa maneira, dessas pessoas que a gente conhece batendo na porta. São pessoas que chegam batendo na porta, literalmente, assim, virtualmente, no caso, não literalmente. Mas cada produtora tem o seu processo. Então, acho que o ideal seria o roteirista, enfim, quem já chegou, o autor, ou alguém que já fez um projeto que esteja com vontade de colocar no mercado, realmente seria mandar e-mail para em cada produtora. Eu imagino que tem uma pessoa como eu que receba os projetos e seja encarregado de organizar esses projetos. Tem algumas produtoras que não têm essa política, tem produtoras que abrem um gap, acho que a cada tanto tempo recebem projetos para poder, enfim, conseguir sumarizar tudo e tal. E tem produtoras que, eu não sei, eu acho que cada produtora tem um jeito e o ideal seria você mandar um e-mail para essas produtoras, numa boa, para qualquer, sei lá, para atendimento da produtora. Perguntar: oi, sou roteirista, tenho um projeto, qual a melhor maneira de eu apresentar para vocês? Às vezes o pessoal vai te chamar para fazer a apresentação em loco lá, enfim. Se você manda uma premissa, talvez eles achem melhor apresentar em loco. Às vezes eles vão pedir, manda um resumo. Então, acho que o ideal
não existe, eu acho que não existe um ideal que sirva para todos, mas existe uma certa educação de você chegar na produtora e humildemente perguntar como é que é a melhor maneira possível. E não é um bicho de sete cabeças. Realmente, acho que todas as produtoras têm alguém que é acessível de certa maneira, que pode tirar suas dúvidas. Então, acho que cria-se também uma barreira muito mental das pessoas quererem ficarem com medo de apresentar ou mandar um e-mail de qualquer jeito, achando que não vai ter resposta, ou mandar um e-mail e ficar cobrando toda semana. Eu acho que não tem uma maneira ideal. Seria legal realmente perguntar para cada produtora qual que é a maneira que eles preferem. Acho que isso é muito bom. Posso pegar um gancho? Claro, manda ver. Depois que a pessoa, às vezes, manda o projeto, eu imagino que ela vai mandar um e-mail, ou até quem é mais invasivo, se tiver acesso ao WhatsApp, ou enfim, a cada semana. Uhum. E aí a gente, como criador, a gente quer saber se o projeto chegou e foi lido e tal, mas ao mesmo tempo a gente não quer incomodar. Então existe o quanto você acha que é a fronteira de ser chato, incisivo e ser paciente, assim? Tem alguma frequência que você acha que é nesse sentido? Eu não sei, eu acho assim... Eu não sei. Com a gente, como a nossa equipe é muito reduzida e hoje só sou eu praticamente para analisar esses projetos, é um volume muito grande que eu não consigo dar conta e ajudar com as coisas da casa. Então, nosso recebimento de projetos também serve muito para a gente entender, ter no radar ali quais tipos de projetos estão sendo criados. E a gente também tem uma lista de roteiristas. Com essa ficha de inscrição, a gente também tem acesso aos roteiristas. Então, a gente sabe que tipo de projeto cada roteirista está escrevendo. Então, se a gente está montando uma sala de roteiro para uma série X, a gente também olha nessa lista de projetos para ver se tem alguém que casa que escreveu algum projeto parecido ou que está em um tom ou um gênero parecido ali e que possa compor essa sala ou, enfim, algum projeto específico. Mas em relação à cobrança, é isso. Tem gente que manda e-mail cobrando toda semana, tem gente que entende quando a gente responde, isso vai demorar, pode levar muito tempo, a equipe é reduzida e tudo mais, a gente entra em contato caso haja algum interesse. Mas não sei também como é que funcionaria nos outros lugares. Uhum. Mas assim, também com gancho com o que você tinha falado antes, eu acho que assim, a melhor maneira que eu tô vendo nos últimos tempos para a gente receber projetos realmente está sendo nesses eventos. Nessas rodadas de negócio, que eu acho que o nome não ajuda muito, igual que acho que você estava falando algo nesse sentido, assim, que rodada de negócio passa a ideia de que você vai chegar lá e a pessoa vai estar um talão de cheque pronta para fazer um negócio na hora. Não é aquele programa de casa de penhores, mas é mais um negócio assim, é uma conversa, mais uma apresentação. Então, eu acho que serve muito isso também para você ver. Tem várias vezes que a gente lê os projetos de antemão, né, nessas rodadas de negócio, a gente faz uma pré-seleção. E tem muitas vezes que o projeto é muito legal no papel, mas aí chega na hora da apresentação, a pessoa não sabe defender, ou leva para um lado que você não imaginava, um lado que não é tão interessante. E tem o contrário também, funciona bastante. Isso é um assunto ótimo que a gente vai entrar, e já vou te fazer uma pergunta. Claro. Que é na reunião presencial, né? Então, vamos lá, vou fazer uma rodada de negócios aqui com o pessoal da O2, da Gulani, da produtora X, Y, da Netflix, sei lá. E aí, eu sinto que as pessoas às vezes vão ficar muito nervosas, ou vão tentar, enfim... Qual o melhor jeito de agir para você, numa rodada de negócios? O que você sente que é interessante quando você vê de um criador e você fala, aqui eu estou confiando nesse criador dessa série. Então, eu trabalharia com ele. O que acontece nessa reunião que você acha um ponto positivo da parte do criador para ganhar pontos? Eu não sei se é muito assim, sabe? Não sei se é muito racional o negócio. É mais você conhecer uma pessoa. Acho que não chega a ser uma entrevista de emprego, mas chega a ser uma conversa. Você está conhecendo a pessoa. Você está meio que como se fosse uma apresentação. A pessoa vem, a gente já sabe mais ou menos sobre o que é o projeto. Ela senta na sua frente, enfim. Acho que o que mais tem que passar é segurança, claro. E eu sei que é difícil também, porque... É uma situação, eu acho que, igual a gente tá falando, o nome não ajuda muito. Mudar de negócio, as pessoas ficam super nervosas, achando que é o make it or break it da carreira dela, e não necessariamente e às vezes pode ser.
mas é uma primeira conversa. É uma primeira conversa para a gente entender, se a pessoa entende do gênero que ela está trabalhando ali, ou se o projeto para em pé, se a pessoa pensou a fundo no projeto, ou se foi só uma ideia meio rabiscada. Mas como é que você mensura isso? Eu não sei, Paulo. Acho que é muito do mano a mano. Você entende ele na hora. Se a pessoa se preparou, se a pessoa se preparou o projeto, se a pessoa mergulhou muito no projeto a ponto de saber responder as dúvidas ali no momento. Acho que varia muito de projeto para projeto. Mas é mais também, assim, para entender se é uma pessoa com quem você gostaria de trabalhar lá na frente. Porque, assim, você sabe também que o processo não é simplesmente dar rodada de negócio pro banco do tio Patinhas. Você tem todo um processo de a gente, no caso do A2, a gente adquire o projeto de alguma maneira, faz um contrato de opção, tenta vender para outros canais, surge a oportunidade de apresentar para um canal, a gente chama o autor, vai ter que trabalhar no projeto em cima e a gente da O2 tem input, vai ter que fazer reuniões para tentar modelar o projeto, aí apresenta para o canal, e o canal tem uma devolutiva com alguns pontos, aí tem todo aquele retrabalho também em cima, então é um processo que ele é bem mais longo do que parece ser, e você tem que levar em consideração que é uma pessoa com quem você vai trabalhar durante todo esse processo, então se é uma pessoa que é criativa e é cheia de ideias e que tem a mente aberta para ideias também, é uma pessoa com quem você quer trabalhar. Se é uma pessoa que já tem o projeto todo desenhado na cabeça dela, tem que ser assim, porque eu pensei assim e vai ser assim, você já consegue esse tipo de coisa, não sei se é algo que você... não sei. Eu acho que é algo que a gente vê, né, em algumas pessoas. É algo que você sente ali na hora, se a pessoa é aberta à ideia, sabe? Porque às vezes, assim, nas rodadas de negócio também a gente dá um feedback ali na hora. Fala assim, e se você fizesse... E se esse personagem aqui, que é o personagem coadjuvante, se ele fosse o protagonista? Você já pensou nisso? A gente faz algumas provocações, às vezes, para tentar ver também para onde queria a cabeça. E tem muita gente que fala, pô, legal, nunca tinha pensado nisso, legal, nossa, é um bom exercício. E aí essa conversa já vira meio que uma salinha de roteiro ali, na própria rodada de negócio, você já vai pensando em possibilidades para a ideia. Enfim, você vai sentindo e vendo se a pessoa vai ser uma pessoa com quem você gostaria de trabalhar durante esse tempo. Então, acho que também isso a gente leva bastante em consideração, além do fator diferencial do projeto, enfim, todas essas coisas que todo mundo procura. Sim. É importante, então, o criador, quando ele está propondo um projeto, ele entender que ele vai fazer parte de um processo colaborativo com a produtora, com o canal, que provavelmente vão trazer equipes que não são pequenas para dar ideia para o projeto. E ele precisa fazer, não é abrir mão da autoria, mas saber ouvir, né? Talvez essa é uma característica fundamental. Assim, é um clichê clássico, mas assim, é trabalhar em equipe. Cinema é uma arte complexa e uma arte coletiva e, querendo ou não, o desenvolvimento de projetos é puramente coletivo. E seja numa mini sala de roteiro que você cria com os produtores da produtora e essa galera do desenvolvimento, vai ser um trabalho em equipe, vai ser um trabalho que você vai ter que, enfim, não abrir mão das suas ideias, mas também ficar aberto a possibilidades. Enfim, às vezes a tua série de comédia acaba virando uma série de investigação, sei lá, sabe? Não necessariamente é uma mudança tão drástica, mas você tem que ir já pensando que pode ser que senão é melhor fazer cinema autoral, assim, e também tem rodadas de negócio para isso, tem produtoras que procuram isso. Então, acho que depende muito. Processo demanda um tratamento diferente, né? Exatamente. Então é legal. Diga. Manda uma pergunta aqui, desculpa, claro. Que eu acho que tem a ver com uma coisa que você falou antes, que assim, a gente falou, o projeto entra, faz um contrato de opção, para quem ainda está começando bastante nesse processo. Então, como é que a O2, especialmente, costuma trabalhar nesse sentido? Supondo que tenha um interesse em algum projeto, qual seria o próximo passo? O que é um contrato de opção? Como é feito o desenvolvimento interno? O criador, depois, ele participa da sala de roteiro ou não? Ele participa do head ou não? Só para a pessoa que está propondo esse projeto, ela já saber qual expectativa ela deve alinhar caso o projeto comece a avançar internamente, né?
Aham. É, Não, acho que o processo varia muito também, de novo, como de projeto para projeto, de canal para canal. A gente geralmente, tendo interesse no projeto, eu fazendo esse primeiro filtro, passando pela produtora executiva e tendo o interesse da parte da produção, a gente assina um contrato de opção, que também varia muito em termos, enfim, enquanto que eu não sei, essa parte de produção realmente eu não sei. Mas chega-se a um acordo entre a produtora e o autor, em que o projeto vai tentar ser vendido, a gente vai tentar vender o projeto para tais e tais canais durante um tal período de tempo, e o produtor, o autor, vai ou não poder ter acesso ao futuro a uma sala de roteiro, ou participar como, enfim, como roteirista, ou como, sei lá, assistente, ou vai ter crédito só como criador. Às vezes a pessoa opta por receber na entrada, não sei, sabe? Fechar na primeira parte, vender a ideia. Então, acho que varia muito de projeto para projeto, de canal para canal. Mas, em suma, o projeto tem que passar por várias etapas, vários crivos, assim, digamos assim. Então, também é aquilo. Cada projeto é um caso, mas necessariamente tem esse processo de a gente sentar dentro da produtora, discutir quais são as melhores alternativas do projeto, quais são os melhores canais para tentar vender, então, enfim. Uhum. Então, para a gente ter um resumo para os criadores, eles têm que entender que nem sempre, quando eles vierem com uma proposta de um projeto, eles vão estar diretamente atrelados ao projeto ou não, como roteiristas, ou diretores ou autores. Eu acho que, em alguns sim. casos sim, em alguns casos não. Isso depende Exato. tanto internamente da produtora quanto da aprovação de um futuro canal, né? E também vai querer influenciar na formação da equipe. Sim, claro. E assim, é importante que o autor se coloque também nesses momentos, assim, fala assim, não, eu acho importante participar, eu quero participar, acho que vai ser importante para minha carreira, vai ser importante, enfim, pro projeto, acho que vou ajudar bastante nesse sentido. Então, vale esse input total nesses momentos e desde o começo, assim, se é algo que ele não abre mão, tem que falar também desde o começo, sabe? De controle criativo. Se é algo que ele. Se o autor já teve gente que chegou e falou assim: não, esse projeto é um projeto meu, assim, pet project, e eu quero participar de todas as etapas, senão não. E daí já leva isso em consideração também desde o começo. Então, varia muito, mas assim, também tem gente que a ideia é essa, se quiser comprar, compra, enfim. Tem esses. Tem cada caso é um caso. Eu devo dar essa resposta, mas infelizmente sim. Mas em suma é isso. Se a pessoa acho que se a pessoa tá com vontade de realizar o projeto, tem que aceitar de qualquer maneira, assim, querendo ou não. Mas é importante também se colocar, se quer participar, se quer ser roteirista, se quer. Acho que é importante colocar desde o começo, deixar todo mundo na mesma página. Uhum. E uma coisa que você também falou que pode acontecer é uma pessoa mandar um projeto e às vezes aquele projeto não vai ter continuidade na produtora, mas a pessoa pode acabar virando roteirista de outra série na casa, né? Sim, sim. E um caminho que eu vejo muito para quem está ingressando é tentar fazer assistência, alguma sala de roteiro, fazer alguma coisa assim. Como que funciona isso para o O2, para quem quer começar a escrever série, ser roteirista de série, para compor, assim, fazer parte de uma sala de roteiro? Como é que funciona? Bom, o primeiro passo é estar no radar. Então, a gente tem esse processo de rodagem de negócio, que a gente acaba conhecendo a pessoa ou não, e até é isso que igual você falou, assim, que às vezes é uma pessoa que apresentou um projeto pra gente e o projeto, enfim, nem foi lido no fim das contas, a gente não achou que não seria pra gente, mas aquela pessoa se destacou de alguma maneira na reunião, a gente viu que ela era uma pessoa que tinha boas ideias, que era, sei lá, boa de estrutura, entendia muito de gênero, essas pessoas acabam entrando no radar. E toda vez que surge uma oportunidade de sala, a gente tem muitos projetos que acabam se criando dentro da produtora, e surge essa necessidade de montar uma sala. E eu tento ajudar ele internamente realmente com essas pessoas com quem eu tenho contato nesses eventos. Então, querendo ou não, eu passo uma lista para a produção executiva de tais pessoas podem
surge uma série de comédia, Sala de Comédia, Rio de Janeiro, vamos lá. Então, quais pessoas, quais roteiristas que eu conheci, ou enfim, que estão no radar, ou que mandaram projetos, a gente faz uma lista, manda para eles, e eles vão para a etapa de entrevista com o roteirista-chefe, com o showrunner, ou com a própria produtora executiva, enfim. Entra ali no radar e estão sempre ali na lista de possíveis candidatos. A gente costuma chamar essas pessoas que não tiveram tanta experiência ainda para ser assistente de sala, para poder realmente ter essa experiência. E, querendo ou não, o mercado, não sei, até o ano passado estava bem aquecido nesse sentido. E então o processo acabava sendo muito rápido. Então, uma pessoa que estava como assistente de sala num projeto, logo no próximo projeto já poderia entrar como roteirista, talvez. Então, a demanda estava muito grande realmente, enfim, a gente vê isso em outras produtoras também. A gente acaba que o importante é a gente realmente aquecer o mercado, as pessoas aprenderem na sala de roteiro, indo aprendendo ali internamente, e a troca em si na sala de roteiro acho que deve ser muito boa, e o pessoal deve aprender muito uns com os outros, e enfim, acaba que acho que a partir do momento que você está dentro uma produtora, ou você você fez parte de uma equipe de roteiro, acho que é muito mais de se manter ali, de, enfim, mostrar serviço, de certa maneira, do que apresentar projetos novos, não sei. Sim. E em relação à natureza dos projetos, agora focando um pouco mais nessa parte, existe alguma demanda que você sente que os autores estão produzindo muito e criando muitos produtos de uma determinada natureza, uma determinada linha ou gênero, e alguns faltam ou não? Existe alguma demanda, tipo, eu queria ter mais série policial, eu queria ter mais série infanto-juvenil e recebo muita dramédia, sei lá. Existe algum desequilíbrio nesse lado e algum tipo de conteúdo que hoje em dia está um pouco mais em falta, assim, que você sente ou não? Cara, não sei. A gente leva em consideração também muito o que os canais pedem e que eles estão procurando e tudo mais. E acho que isso acaba entrando no nosso faro e acaba enviesando também, acho que o nosso olhar. E tipo, o canal passa um feedback de a gente está procurando tais e tais séries, assim, né? Formato tal, gênero tal. Ou uma coisa que estava rolando muito até um tempo atrás era séries young adults, né? Séries para jovens adultos, que é um público que é recorrente, é um público que é engajado. Então, querendo ou não, os canais querem muito projetos assim. Então, acaba que a gente enviesa o nosso olhar. Sex Education, assim? Esse tipo de... Sex Education, Riverdale, essas coisas assim. Mas não é algo que afunila nosso olhar. É algo que entra ali no radar também. A gente pensa que, beleza, se tiver tais séries nesse formato, a gente pode apresentar para tal canal. Em termos de oferta, eu não sei. Eu sinto que não tem os dados na ponta do lápis para pensar. Não, mas eu digo assim, porque os que se destacam bastante para mim, que sempre apareceram, são séries de distopia. Eu não sei se o pessoal gosta muito de escrever distopia e eu acho que tem um certo prazer em você imaginar um futuro distópico. Eu não sei, eu acho que é uma coisa que muita gente escreve e todo mundo tem a ideia genial, que nunca foi feita antes, de projetos de distopia. E agora acho que depois do que está acontecendo, não sei se ou vai explodir os projetos de distopia ou vão parar, porque a gente está praticamente vivendo em uma. Mas uma coisa que sempre se destacou para mim foi distopia, que sempre aparecia. E tem uma galera que realmente se empolga e pensa muito mais no universo e criar um universo completo, cheio de regras, isso aqui, do que na própria história. E isso é uma coisa também que eu acho que atrapalha nas rodadas de negócio, é quando o projeto precisa muito de uma explicação de regras do universo, sei lá, uma ficção científica, uma fantasia. Às vezes precisa muito disso e a pessoa foca muito mais nessa parte de apresentação do projeto do que na história em si, assim, beleza. Senhor dos Anéis é uma história que é feita todo um lore de não sei o quê, mas é a história de um underling, né? Um underdog, um ser mais insignificante da Terra que precisa fazer a missão mais importante de todas. Essa é a história. Mas às vezes acho que tem muito mais prazer da pessoa escrever
inventar um universo, acho que tem um certo prazer nisso também, né? E acaba que a pessoa foca mais nessa parte do que na parte da história em si, no que é o apelo humano, o que é o apelo narrativo do negócio. Eu acho que isso é pelo menos nas aulas eu também sinto isso muito, que quando a gente vai fazer o pitching interno das próprias aulas, que você nunca tem que contar que o seu projeto venha com manual de instruções, né? Boa, uma boa. Dá muito contexto do universo, ou do mercado, ou de alguma coisa assim. Você corre o risco de não conquistar o seu interlocutor, porque, na minha impressão, o que conquista mesmo é uma narrativa forte, é uma história que seja identificável, né? Exatamente. Eu acho que, assim, por mais que seja ficção científica a sua história, ela ainda vai ser sobre uma pessoa fazendo alguma coisa que quer chegar em algum lugar e acaba não chegando em outro, que quer uma coisa e aí tem que aprender outra. Eu acho que é isso, assim. E eu acho que isso vale também, assim, tanto para esses pitchings que a gente vê também nos eventos e tudo mais, e até para o jeito da pessoa apresentar o projeto. Acho que isso tem que estar muito claro naquele one page que a gente falou. Sobre o que é a história, sobre o que é a narrativa, como é que as pessoas vão se identificar, como é que elas vão o que elas vão querer ver em cada episódio, o que elas vão querer ver a cada temporada. Eu acho que isso é mais diferencial do que se existe uma raça de elfos no projeto que tem poderes voadores, sabe? Um negócio muito mais que é interessante, que pode trazer um enriquecimento para o projeto, mas que não necessariamente vai ser o diferencial do projeto. A pessoa pode ter pensado em todo o universo do negócio, mas no fim das contas acho que é a narrativa principal que vai conquistar não só o espectador lá na ponta, mas todas essas etapas que a gente falou também de venda do projeto. Acho que você pode falar também sobre isso, né? Assim, como é que em cada momento você teve que vender um projeto, né? No caso do Zona, você teve que em cada momento vender um projeto. Então, eu acho que isso é mais importante, assim, você mostrar que você consegue contar uma história, seja ela num papel, uma folha, seja ela num pitching com auxílio de um PowerPoint, seja ela no roteiro lá na frente com uma história finalizada. Então, contar a história, acho que isso tem que estar muito claro, assim. Se você consegue, sabe dizer início, meio e fim, o que acontece. Isso eu acho que isso também fica no nosso radar na hora de a gente procurar projetos e pessoas, e roteiristas, e, enfim, profissionais. Ter clareza é uma qualidade nesse caso. Às vezes, que a pessoa acha que está resumindo demais o próprio projeto, mas se ela tem esse poder de síntese, ela consegue se comunicar com uma certa clareza. Então, eu sinto que não precisa... Pode deixar camadas para serem exploradas futuramente, né? Não sei se você, recebendo, também sente isso. E assim, é muito difícil você fazer um resumo, você fazer uma síntese, é muito difícil. Eu entendo que isso é um processo longo, complicado, não é simplesmente beleza, você pensa na história macro, mas depois você tem que sintetizar ela. E é muito difícil, e é difícil ainda mais quando você está sozinho escrevendo um negócio over and over and over, e não tem realmente a feedback de alguém para te falar, não se o negócio tá bom ou ruim, mas não tá claro, aqui nesse começo não tá claro, sabe? Às vezes a ideia toda é boa, mas na hora de apresentar, na hora de você colocar o projeto início, meio e fim num papel, não tá claro, é isso que você falou, tem que ter clareza. E é difícil, clareza é muito difícil. E voltando agora um pouco, você falou assim, depende do que os canais estão querendo, depende de como a gente conversa. Pelo que você ouviu na sua última conversa, você tem alguma tendência, assim, que você sinta que não sei. Gênero, do universo, de uma faixa de idade, algum tipo de busca que venha de uma demanda de cima por algum tipo de comunicação, assim? Não, eu acho que assim, uma coisa que a gente pode ver realmente que tá o mercado inteiro procurando é realmente essas séries young adults, as séries que dialoguem com o público jovem adulto, que é um público engajado, que é um público que assiste várias vezes a mesma coisa, ao mesmo tempo que quer sempre coisas novas e que tem tempo para assistir muitas coisas novas. Então, o que eu entendo assim do que os players têm dito pra gente é isso. Eu não sei especificamente agora como é que tá a situação, mas o que eu sinto e que eu tenho falado também com outros amigos de outras produtoras também é mais ou menos isso, assim, é um tipo de
é um tipo de formato ou tipo de público-alvo que eles querem atingir. Não necessariamente está preso a um formato, a algum gênero específico, mas é um público-alvo ali que tem um certo vocabulário, que tem um certo, enfim, interesse em certos tipos de temática. Então, eu acho que está muito mais nesse campo. Mas, assim, igual eu falei, a gente não leva 100% em consideração na hora de procurar o projeto. A gente tem, assim como tem interesse de canais por coisas densas e coisas provocativas, e, sabe? Então, tudo isso aí entra no nosso radar, assim. E a gente, no fim das contas, a gente sempre procura projetos interessantes, coisas originais, que a gente nunca viu. Enfim, eu sinto que algumas produtoras elas têm um certo DNA, sabe? Que tem produtoras que gostam de vários gêneros, mas algumas gostam de fazer coisas mais populares, outras gostam de trabalhar mais em alguns gêneros ou conversar mais com alguns públicos. Você acha que a O2 ela tem um DNA de tipo de produção que é feito, desenvolvido com excelência lá dentro, ou isso ou está aberto? Mesmo estando aberto a tudo, existe algum tipo que você sente que tem mais força internamente ou não? Olha, eu acho que é aquilo. A gente procura sempre projetos que são realmente muito originais, muito provocativos e que, assim, querendo ou não, a produtora é uma produtora muito grande, é uma produtora que tem um nome, tem um porte, tem uma certa estrutura. Então, a gente também procura projetos que caibam nessa estrutura, que consiga fazer projetos maiores, projetos com mais ousadia. Então, eu acho que talvez isso, assim, mas não necessariamente também. No fim, a gente gosta de histórias interessantes, de histórias originais. É difícil não fugir disso, mas querendo ou não, tá perto, né? Tá nesse campo aí, eu acho. O Thiago fez uma pergunta aqui que eu acho até interessante também, claro. Que é quando a gente está fazendo, então a gente fala, o que vai mover a história é a narrativa, a gente vai se apaixonar pelas histórias. Quais são os pontos que você, quando está lendo uma sinopse, está avaliando um projeto, você sente que aquela narrativa é sólida? Você sabe dizer assim? Eu sei que vai variar de cada projeto também, mas uma constante que você tem, que traz força para aquela história que você está contando, que você está ouvindo? Eu acho que sempre se destaca os projetos que, igual a gente fala, que param em pé. É isso, a gente procura histórias que sejam redondas, querendo ou não, assim, que tem um personagem que apresenta os traços que vão se manter ao longo do filme inteiro, ou da série inteira, ou, enfim, se é uma falha de personagem, uma falha que vai se manter, ou que vai ter que ser corrigida lá na frente e tudo mais. Eu acho que é isso que a gente procura, de certa maneira. Eu parei de te escutar, então eu vou fazer umas perguntas agora e não vou ouvir as respostas, porque essa tecnologia é surreal. Teve aqui uma outra pessoa que perguntou, que é você enquanto espectador. Você tem algum gênero que você gosta mais ou não? Eu? Eu não sei se... Não, eu pessoalmente, enfim, eu gosto de todos os gêneros de projetos. Não sei se tem algum específico, mas eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de projetos de comédia, eu gosto muito de séries investigativas, enfim, não sei, acho que é isso. Não, tudo bem. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Teve uma menina, Ana, que fez uma pergunta aqui para você também. Talvez não seja para você, talvez seja para os dois, mas eu vou deixar vocês também. Para vocês, é importante que a história passe uma mensagem sempre ou não? E é importante, para emendar na pergunta dela, que a mensagem fique clara ou vocês não pensam tanto nisso na hora de avaliar um projeto? Não necessariamente na hora de avaliar o projeto, até porque muitas pessoas usam o tema ou, enfim, a mensagem muito como uma parte, uma arma de venda do projeto. Então, a pessoa já chega querendo falar que, não, essa série vai discutir tal e tal temática, então é isso que é o mais importante da série. Pra gente não é
a temática em si não é tão importante quanto a história. Então, acho que a história tem que estar muito clara. Eu acho que a mensagem, ela é aquilo. Ela tem que estar impressa lá na ponta. Até porque o projeto vai passar na mão de muita gente, vai passar pela opinião de muitas pessoas, de produtores, do pessoal de canal, enfim. Não necessariamente a mensagem que você quer imprimir no começo do desenvolvimento vai ser a mesma que vai estar lá no final. Então não necessariamente é a arma principal. Visto os problemas técnicos e que ninguém mais tem alguma pergunta, eu acho que eu vou encerrar. Quando ocorre festivais de cinema, existe esse contato também para um primeiro contato. O núcleo do cinema é um pouco diferente, né? Do que os das séries e tal. Existe essa... A O2, particularmente, ela está aberta tanto a receber projetos de cinema quanto de séries? Ou existe uma preferência no formato do projeto? A gente recebe os dois tipos de projetos. A gente tem preferência por séries, até porque o mercado de longas não está muito aquecido nos últimos anos, com toda a questão da Ancine e tudo mais. A gente tem vários projetos de longa na casa que não estão tendo um andamento muito bom. Então a gente prefere receber projetos de série mesmo. Mas assim, a gente está aberto também porque, como eu disse, os projetos eles servem também muito como um cartão de visita do roteirista, para a gente entender. Então, às vezes chega um projeto de longa-metragem que é super interessante, a gente sabe que o roteirista ou a roteirista, essa pessoa escreve em tal área muito bem, ou enfim, a gente recebe todo tipo de projeto. Eu vou assistir depois essa resposta. Beleza. Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta aqui que queira fazer entre os convidados? Alguém perguntou... Bom, acho que a Bíblia é onde você vai contar tudo um pouco sobre o seu projeto. Então, tem que estar muito claro qual que é a premissa do projeto, sobre o que é, qual que é o gênero do projeto, se ele é um drama, se é uma comédia, se é um suspense, se tem um subgênero, qual que é o subgênero, uma sitcom, talvez. Na Bíblia, a gente procura muito qual que é o arco da temporada da série, no caso, para onde que vai essa série lá no futuro. E também está muito delimitado quem são os personagens, quais são os problemas, as falhas dos personagens. Enfim, a gente procura em bíblias de série algo que seja algo que tenha fôlego, né? Uma série que seja potencial, que tenha um potencial para várias temporadas, que seja uma série que vai engajar muitas pessoas. E é isso. O Cassiano perguntou se o One Pager é a Bíblia resumida. De uma certa maneira né? Ela é um documento que, claro, não vai ter a profundidade de tudo, mas você vai resumir em linhas gerais os principais aspectos do seu projeto. Você tem algum comentário sobre o One Pager? Eu acho que é uma boa maneira de colocar. Eu acho que não necessariamente só a Bíblia em si, mas é o projeto, né? O projeto resumido, é o projeto. Você tem que estar muito bem impresso a trama, o tom, o gênero e, enfim, acho que é basicamente isso. É um documento conciso do que seria o projeto. Bom, eu vou ver esses comentários depois também. Quem mais? Mais alguma pergunta para a gente encerrar? A gente tem 4 minutos aqui, diz o Instagram. Acho que não, no caso. Você que manda. Bom, fazendo considerações finais, tá? Eu acho que, pelo menos da minha parte, acho que os criadores têm que entender que existem um monte de gente querendo produzir projeto, e isso não é algo para desestimular, mas é algo para a gente entender quando a gente estiver mandando um projeto, de que é interessante que o nosso projeto esteja forte, robusto e ter paciência na hora de desenvolver ele, porque vai levar um tempo para as pessoas lerem, vai levar um tempo para ser considerado, vai levar um tempo para subir nos lugares, e quando eu falo um tempo, eu não estou falando 2 semanas, né?
foram cerca de um ano, talvez, desde de uma reunião até ter um negócio que comece a realmente ser apresentado para um canal. É um projeto que vai... que é um processo de maturação mesmo, né, do conteúdo, de várias formas, mas é um projeto de muita troca também, e muito enriquecedor. Então, acho que os criadores podem pensar nisso sempre, pensar que o que vende, talvez, o projeto sejam as histórias e que elas que fiquem, são elas que a gente se apaixona e, enfim, e se relaciona, né? Na hora tanto na hora de escrever, quanto na hora de assistir, na hora de comprar, produzir e financiar também. Acho que existe esse lado de ter uma paixão por histórias, assim, no sentido bruto da coisa, de não tentar pré-fabricar para um determinado público ou com um determinado gênero, que isso acaba engessando e tirando um pouco a verdade da sua história. Queria te agradecer e ver se tem alguma consideração final também, que eu vou ouvir amanhã, quando eu estiver Não, eu queria agradecer também ao convite, Paulo e o Wink. Acho que é legal a gente trocar e, enfim, ouvir também as perguntas do pessoal. E é isso, acho que você sumarizou muito bem. Você vai ouvir isso depois, mas eu acho que você sumarizou muito bem a nossa conversa aqui. Acho que é isso. Beleza. Para finalizar esse último minutinho, o Eduardo fez uma pergunta muito boa. Tenta resumir ela sucintamente. Que é, minissérie é um formato que tem espaço ou só séries com muita longevidade? O que você sente na O2? A gente recebe todo tipo de projeto. Às vezes, as minisséries também estão sempre no hall dos canais. Os canais procuram histórias que sejam interessantes, que não necessariamente caibam só num longa-metragem, mas que também não necessariamente tenham pernas para muitas temporadas. Se for uma história muito interessante e couber numa minissérie, também é sempre bem-vindo. A gente gosta de projetos de minissérie também. Eu, particularmente, gosto. Beleza, João. Agradeço demais. Valeu, obrigado Paulo. por dispor o tempo aqui para a gente conversar. Bom Valeu. te ver. Fazia um tempinho que a gente não se via. E é isso aí.